Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixa seu like. Porque já que você entrou no assunto, entendeu, TH? Que é exatamente isso aí. Ele mudou ou ele estava em transição por conta de uma situação de propósito particular? Aí o Facincani elencou isso muito bem, que quando ele ganha do Botafogo já tem uma mudança de postura. Aí quando ele perde agora do Chelsea, nem diria que ele mudou a postura. Aconteceu essa questão do Estevão. Eu até tiro o Abel dessa do Estevão. Que é o Estevão que sorri, vai de contra ele, e ele não aguenta, ele sorri junto. Porque é uma coisa deles, pô. O que foi o que eu falei, eu não sei o que eles falaram. O próprio Facincani, o ponto que eu quero trazer para mim aqui é o seguinte. Eu vou ser bem rápido aqui. Algumas pessoas, algumas não, o Facincani falou lá que muita gente gostou do que ocorreu. E hateou ele, vamos falar assim. E ele se sentiu muito chateado com aquilo e explicou, tanto no começo da live dele quanto no final. A vocês, meus amigos, que gostaram do que o Estevão fez com o Facincani, ele não fez só com o Facincani. É o que o Delamore fala, ele fez com a sua cara. Quando é chamado torcedor de mentira, ele não chama eu, Fernando. Eu quero que se foda a opinião do Abel Ferreira. Eu sei quem sou eu sei de onde eu vim, eu sei o que minha mãe sentia por esse clube, eu sei o que meu pai sente por esse clube, eu sei o que eu sinto por esse clube. Eu não preciso do Abel. Quando ele fala isso pro comunicador, que vocês adoram, tá falando pra parte da torcida também. E eu sei que vocês adoram porque vocês corroboram com isso. Vocês acham que tem que ser uma idolatria de igreja, de seita. Tem 2 filmes que eu vou indicar pra vocês amanhã, durante a live do Fluminense. Vocês vão gostar. É sobre seita mesmo, como que é feito uma seita. Vocês assistam lá. Vocês vão ver como que é. E vocês estão colocando um ser humano acima. Eu nunca coloquei o Felipão acima do Palmeiras. É um molequinho, pô. Com 9 anos de idade, eu xingava o Felipão, irmão. 9 anos. 9 anos. Se não ia bem, eu xingava mesmo. No Mundial de Clube sobrou pra ele também. Com 9 anos eu tinha. Vocês que têm 40 aí, que vocês têm esse tipo de postura, reavalia, velho. O cara ganha 3 milhões por mês, daqui a pouco tá ganhando 5. E você tá lambendo as botas dele como se você deveria fazer isso com o Palmeiras. Com o Palmeiras, beleza. Eu compreendo. Eu entendo. Agora, a galera que ficou lá feliz, que viu ele daquela forma, aí ele falou, tirei o final de semana pra mim, porque, óbvio, o Davizinho, Matheus, exatamente. O Davizinho, acho que já entendeu o que é isso. É a camisa, é o escudo acima. A partir do momento que você vê um cara numa coletiva, um mês depois de ser eliminado pela Libertadores, falar o que ele falou, cara, nenhum torcedor fala isso. Às vezes, na raiva, a gente até fala, vou parar de acompanhar essa porra. Mas a gente tá acompanhando, mano. Não vai parar. É um ou outro que vai parar. É um ou outro que vai parar. Então, assim, no que o Facincani falou, eu vou lembrar 2 episódios que ocorreram recente. A Janice falou na cara do Estevão e ele não soube conter uma pergunta. Mano, foi muito bom aquilo. Vitor Roque, você foi caro, e quando é que saiu o primeiro gol? Não foi exatamente assim, mas é só pra a gente terminar a live. E aí, Estevão, vai decidir jogo quando? Basicamente a mulher falou isso e ele não conseguiu tancar. Oi? O Rios também, né? Você virou reserva, eu virei reserva? O do Rios foi menos. O do Rios foi menos, mas realmente ele tava na reserva, né? Ele tava circunstancialmente ali na reserva naquele momento. Enfim, então, e você vê, né? Rios é um jogador que, peraí, eu não sou reserva, sou titular. Vitor Roque ficou incomodado. Eu fiquei com pena do Vitor Roque naquela pergunta, mas ela se faz necessária no jornalismo. As pessoas não entendem que, muitos reclamam que a coletiva é aquela merda que é, e as do Mundial foi diferente. Porque, colou um Rizek para perguntar, colou o Facincani, teve jornalistas ali de uma outra, cara, com todo respeito, tá? Com todo respeito, porque todo mundo começa, tem um desenvolvimento e chega onde quer chegar aí na profissão. Mas é uma patente um pouquinho acima a do Mundial de Clubes, entendeu? Porque profissionais ali da Globo, tem coletiva de imprensa do Palmeiras que nem tem Globo, pô. Nem tem Globo. Você vai ter blog, você tem ali outras emissoras e as pessoas que comandam sempre. E nessa do Mundial tinha um pouquinho mais, né, assim, de holofote. Então muda um pouquinho. E também as da Libertadores já muda. Porque já é diferente da programação do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras manda e desmanda quem entra lá.
Então, para finalizar, do Facincani ele já sabe, eu já falei com ele ali pelas redes sociais, tem o meu apoio, né? As pessoas que estão insatisfeitas com as cobranças com o Abel, desculpa, porque elas vão continuar. E quando o Abel sair do Palmeiras, o próximo treinador vai passar pela mesma coisa, porque não é seletivo ao Abel. Não é uma situação a Leila. Por exemplo, a Leila vive dias de calmaria. Eu mesmo não estou citando o nome da Leila para nada aqui, porque eu acho que ela fez o trabalho dela esse ano. Entregou, eu não tenho o que falar dela. Então, para vocês verem que não é pessoal. A Leila, ano passado, o Manga, foi citada que ninguém mais aguentava. Esse ano ela não está sendo citada. Então, assim, se vocês que falam assim, pô, vocês são injustos, será mesmo que a gente é injusto? Olha como foram as lives do Mundial, olha como foi. O cara não pediu o apoio? Demos, velho, o apoio, ou não? Vocês vêm falar para mim que a gente não deu o apoio aqui, pô? Só queria fazer um comentário em relação a esse caso aí do Facincani na coletiva. Porque, assim, não achei a pergunta nada demais, né? Ele perguntou para o Estevão o que faltou para ele, individualmente, até no coletivo, para o Palmeiras vencer o Chelsea, melhorar o desempenho. Aí ele devolve para o Facincani, o Facincani ele não... tipo assim, ele não leva para um outro nível. Ele, não, falou a opinião dele, gostaria que você me explicasse, por gentileza, a sua opinião. Tipo assim, nada demais. Então, o Fernando citou do caso do hate, né? De torcedores que acharam que ele, sei lá, é bizarro isso, porque o problema é esse. Os jogadores, primeiro que até eu, como jornalista, vou fazer cobertura de jogos, até falo com alguns colegas assim, cara, eu sinceramente não faço questão de fazer zona mista, né? De falar com o jogador. Você fala com o jogador, é tudo a mesma coisa, não tem nada de produtivo. E se você fazer uma pergunta diferente, que essa do Facincani foi natural, normal do jogo, os caras já levam para um outro lado, dá uma resposta nada com nada. Então, para mim, não faz o menor sentido essa repercussão. Não dá pergunta em cima da. É bizarro, eu não consigo compreender como que o Estevão levou para esse lado, junto com o Abel ali. É Não, por conta do ocorrido da semana passada. sim, mas tipo, não tem como misturar uma coisa. Que você pergunta, ô Fernando, o que você achou para a live ser melhor? Aí você fala, não, fala você. Não, cara, uma pergunta de boa e levaram para esse lado que para mim não faz o menor sentido. Uma pergunta tranquila, assim, cara, como eu falei, que o Estevão devolve a palavra. Não, me fala você. Não, eu gostaria que você me falasse. E até havia o Versuti falando, acho que no Twitter, que o Facincani deveria botar o pau na mesa ali de tipo debater. O problema é que ali não é o lugar para o jornalista fazer isso, né? Fica uma situação. O Versuti falou isso para mim, eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Mas aí o pessoal tem que entender, mano, que tem uma coisa. O cara tá lá como enviado da Gazeta. Beleza? Todos nós faz dinheiro, não faz falta pro jogador dinheiro quando ele é multado? Faz falta para mim, faz falta pro Estevão, faz falta pro Facincani. A nossa comunicação, uma coisa é assim, a gente tá aqui numa comunicação entre nós, um debate de futebol, de público, de criador de conteúdo, comunicador para vocês. Uma vez que você tem a oportunidade de fazer a pergunta para o Abel Ferreira, ela tem que ser técnica, ainda mais quando vem de um jornalista. Sim. Só que no lugar do Facincani, eu teria devolvido da seguinte forma: eu teria feito pelo menos isso, colocado um ponto. Eu não ia ficar fazendo explicação. Tanto que quando a Leila Pereira pergunta pra gente quem a gente contrataria, eu só falei o nome e ela só perguntou por perguntar e ficou todo mundo ali, isso aqui. Ela saiu, mano. As pessoas não têm acesso a isso que aconteceu aquele dia. Ela queria ouvir o Pedro porque o Pedro era incontratável. Só que ela acha que todo mundo tem o QI de ostra. Na época, eu falei do Santiago Giménez. O Santiago Giménez, quanto que ele custa hoje? Ela escutou? O Santiago Giménez é melhor que o Pedro, pô. Mesmo nível, vai. Se não é melhor, é o mesmo nível. Então, assim, ela queria, tipo, só... porque todo mundo ia falar o Pedro. Ela falou, mas o Pedro eu tô tentando. E aí, quando as pessoas começaram a citar, e aí todo mundo ali citou, tava o Gabriel Amorim, tava eu, tava... Só que nesse momento ela, tchau, pessoal, pumba. Fica falando aí, seus trouxas. Pá. A questão do Facincani, o que ele deveria ter feito? Eu sou profissional de imprensa e você é um jogador, cara. Eu pergunto e você responde. É assim que funciona. Eu só teria falado isso. Só que o Facincani, ele deu a explicação lá porque ele falou com o pai. Eu também, pô. Eu só vim falar realmente com meu pai, acho que ontem, que eu liguei durante ao vivo. Eu tava em live ali, uma livezinha que não é aqui, lá na Twitch. Aí eu falei com meu pai. Pô, se você fala com o seu pai antes e o seu pai tá zoado, e você já tá zoado por ser palmeirense, e ele abre a pergunta... Deu, cara, pra perceber que ele tava embargado. A gente falou na hora aqui na live.
Ó, não, a gente, você tava aqui, TH? Eu tava eu sozinho? Tava sozinho, eu acho. Eu não vi, não. Então, na hora que eu vi, eu falei, cara, ele tá zoado. E, No porra, caso, o que aconteceu aí? que assim, o Facincani nas últimas coletivas, ele não tava abrindo. E ele abriu a pergunta. Ele não esperava por abrir a coletiva. Ele tava sempre fazendo a quinta, a sexta, a pergunta, a quarta. Então, nem ele esperava. E aí, ele tem o sentimento, irmão. Eu também tenho. Uma Não, coisa assim, você consegue perceber isso na voz dele durante a pergunta. cara, eu posso falar pra vocês, por culpa do Abel, e Fernando falando, eu senti zero essa. A última, olha meu pós-jogo contra o Chelsea. Eu finalizo antes de acabar a live, eu não aguentei o hate. Pessoal me humilhando, chupa seu porco sem mundial. Mano, não dava. Falei, cara, hoje não dá pra mim, cara, tô machucado. Minha mãe tava morrendo, mano. Eu falei, cara, era o momento de ver com a minha mãe o título, aquilo pegou pra mim. Aldo Facincani não é isso. Mas pra mim era. A minha mina assistiu junto o jogo, pô, comigo. A minha mãe tava de cama, pô, assistindo o jogo. Aquela porra me pegou. Aí eu venho fazer a live, tá todo mundo chupa seu mundial, chupa não sei o quê. Eu sei que é zoeira, só que pega, pô. E aí quase, eu acho que até choro naquela live. E aí eu falei, cara, é a última vez. E essa vez, o Palmeiras parecia uma cadela em campo, mano. Aí agora teve um monte de gente querendo falar que o Palmeiras amassou. O Felipe Melo, me perdoa, Felipe. Como assim a gente amassou no segundo tempo? Que é isso, mano? Então fica criando narrativa pra massagear ego de torcedor. Ou eu tô mais frio, tá ligado? Tipo, então, ou seja, eu não é que eu não senti nada. Eu falei, cara, eu tenho que fazer meu trampo aqui, tá ligado? Me perdoa que eu não vou ficar chorando agora. Enquanto esse técnico for do Palmeiras, tá ligado? Vocês entregaram tudo? Pra mim não entregaram, eu vou chorar. É o que eu falei. Enquanto eu tô chorando, os caras tá rindo.